Cheia de Fermix, fermento biológico, 2 caixinhas de creme de leite, 12 colheres de açúcar, 2 ovos, 1 xícara de leite misturado com 10 colheres de margarina. E agora vamos colocar a farinha. A farinha você vai colocando aos poucos até dar o ponto na massa. Você coloca um pouco, começa a mexer com as mãos até dar o ponto da massa, numa massa de pão. Aí você vai colocando aos poucos, porque você tem que ver. Toda receita que você for fazer, você nunca coloque a quantia que a receita manda, porque nem sempre dá certo. Às vezes é de mais e às vezes é de menos. Então aqui a gente vai ter que acrescentar mais. Aqui nós colocamos mais farinha e vamos agora amassar até chegar ao ponto que a gente deseja. A massa tem que ficar homogênea pra gente poder abrir ela com o rolo. Vamos sovar bem. Tá, agora que a massa já tá assim meio durinha, a gente vira ela em cima da mesa pra ficar mais fácil de você trabalhar ela. Então vamos virar ela. Aí você acrescenta coloca um pouquinho de farinha na mesa e vai trabalhando ela até ela ficar no ponto desejado. Agora a massa tem que ficar assim, ó. Ela vai ficar bem lisinha, ó, e meio elástica. Quando você deixar a massa estiver nesse ponto, você pega, coloca numa assadeira e leva ela ao forno para ela descansar até ela dobrar de tamanho. Enquanto a massa está descansando, nós vamos preparar o recheio da fatia húngara. Aqui no caso, eu tô fazendo 2 receitas, então eu coloquei 600 gramas de coco ralado e vou acrescentar o leite condensado. Aí você vai mexer. Vai acrescentando leite condensado até ela ficar no ponto do recheio de beijinho. É muito fácil. O recheio vai ficar assim, ó. Nem muito duro, nem muito mole. Que vai ser o recheio que você vai passar na massa. Então, pessoal, depois de quase 1 hora crescendo, ela dobrou o tamanho e ficou assim.
Agora, nós vamos colocar ela na mesa. Coloca um pouquinho de farinha para ela não grudar. E com um rolo, nós vamos abrir a massa. Então, abrimos a massa e ela ficou assim. Depois da massa aberta, vocês vão derreter a margarina. Pode ser no micro-ondas ou numa vasilha assim, no fogão também. Você derrete a margarina e vamos passar sobre a massa. Tem que passar, cobrir ela toda, pra depois ela não grudar. Agora, aquele recheio que nós preparamos, nós vamos passar ele sobre toda a massa. Você coloca ela no centro e vai esparramando até cobrir toda a massa. Coloca no centro e vai puxando, que fica mais fácil para você rechear ela. Tá. Agora, vamos enrolar. Enrolar.
sempre vai deixando ela bem apertadinha, pra na hora que você cortar ela não abrir muito e ficar feia. Massa enrolada. Você acerta ela. Agora, vamos cortar. Para cortar, você vai 2 dedos, coloca e corta. Isso aqui é a pontinha, então geralmente a gente deixa para trás. Aí você vai colocando ela numa assadeira untada. Sempre 2 dedos e corta. Para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Depois que você fizer todo esse processo, cortar todo, colocar na assadeira, você vai esperar ela crescer novamente, para depois você levar ela para assar. Então, pessoal, depois que ela cresceu, nós levamos ela ao forno e ela ficou assim. Agora, nós vamos colocar a calda sobre elas. Então, nós vamos precisar de leite de coco. Cada garrafinha de leite de coco, 4 colheres de açúcar cristal. Aí você vai mexer até dissolver o açúcar. E para finalizar, vamos regar as fatias húngaras. Uma a uma. Ah, e tem um segredo. Você tem que jogar essa caldinha por cima delas assim que sair do forno. Elas têm que estar quente para poder absorver o leite de coco. Ficar bem molhadinho. Aí você vai colocando uma a uma. Pronto. Está pronto as fatias húngaras de hoje.